Vamos lá. Essa música eu acho engraçada, né? Porque a gente está tudo separado, cada um na sua casa. Mas quando a gente fala bom estarmos aqui, né? Aqui conectados pelo Zoom, né? Pela internet, né? De alguma forma nós estamos aqui na presença de Deus, né? E a presença de Deus é onipresente. A presença de Deus é onipotente e ela está derramando dessa graça dele em todos nós, onde quer que nós estejamos. A presença de Deus é viva e é real em nossas vidas, né? Vamos lá. Bom, estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom, estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Sim, Deus, pedimos que o Senhor venha nos abençoar. Pedimos, Deus, que o Senhor venha trazer união à nossa igreja, Pai. Pedimos que o Senhor traga em nós um senso de comunidade, um senso de família, um senso de reino. Porque nós queremos, sim, Pai, viver o Teu reino aqui na terra. Nós queremos pedir que o Senhor rasgue o céu e desça com o Teu reino, Pai, em nossas vidas e em nossa comunidade, Pai. Abençoa, Pai, cada um de nós como igreja, como pessoa santa, separada para Ti, Senhor, exclusiva. Nós somos, sim, Pai, Teu povo, Tua nação santa, Teu sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Para quê? Para proclamar, Senhor, proclamar as virtudes, proclamar as maravilhas, proclamar a obra redentora do Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos tirar, Senhor, do império das trevas e nos trazer para o reino do Seu Filho amado,
para o reino da sua luz eterna, Pai, que é o Senhor. Fala conosco, Pai, mais uma vez, Senhor, através do livro de Ezequiel, que o Senhor toque nos nossos corações, que o Senhor fale a cada um de nós, Senhor, com a tua voz, que o nosso coração esteja preparado para receber mais uma vez a tua palavra, da porção da tua palavra, Senhor, que vem ao nosso coração e vem nos moldar a viver conforme a tua vontade, Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor é presente em nós e que mesmo separados nós somos unidos, porque é o Senhor quem nos une, é o Senhor quem nos conecta, é o Senhor quem nos dá um senso de comunidade, Pai. Oramos tudo isso agradecidos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, nós estamos em Ezequiel 25, hoje seria 25 a 27, né? Vou dar um resuminho básico de ontem, que foi do 22 até o 23. Do 22 até o 23, a gente está falando de um mesmo bloco, né? Na verdade, 24. O bloco vai até o capítulo 24, né? Então, lembrando, vamos relembrar aqui só o esboço geral do livro de Ezequiel. No esboço geral do livro de Ezequiel, o livro de Ezequiel tem 10 partes, né? E dentro desse bloco que está de ontem, do 22 até o 24, ele está dentro desse bloco, é o sexto bloco, os últimos dias de Jerusalém, né? E nesse capítulo 22 a 24, então, assim, o 22 ele fala sobre 3 oráculos contra Israel, né? Então ele está falando basicamente sobre a condenação, sobre o peso de condenação divina do Senhor sobre a cidade, sobre a terra de Jerusalém, de Israel. O capítulo 23, ele faz uma metáfora, né? Uma metáfora sobre 2 irmãs promíscuas, né? Essa promiscuidade, então, era baseado é uma metáfora que se faz contra na verdade, a idolatria, né? A Israel ter criado ou adorado outros deuses que não eram o nosso Deus verdadeiro, né? Então, assim, essas irmãs promíscuas. E aí o capítulo 24, ele vai falar sobre Jerusalém sitiada, né? Então, existe uma sitiada no sentido de cercada, né? E Isaías foi cercada e ele faz uma comparação com a panela, que a panela, na verdade, pegando a carne e cozinhando lá dentro, é a condenação, é esse esquentar desse fogo. Então, na verdade, é a ideia de que Israel também passaria por esse período de fogo, né? Eu entendo que quando a Bíblia fala no Novo Testamento do batismo do fogo, né? Ele fala sobre o batismo nas águas, o batismo no Espírito e o batismo no fogo. Eu entendo que o batismo no fogo do Novo Testamento são as perseguições, são as provações, são momentos de purificação, são momentos de disciplina nas nossas vidas. Então, seria um momento de dor que você passa por um bem maior, né? Para Deus tentar te endireitar, te encaminhar e te colocar no caminho certo, né? Então, assim, a ideia aqui realmente é de estar cozinhando, né? E aí vem a segunda parte do capítulo 24, que eu acho muito interessante, que foi a morte da mulher de Ezequiel, né? Ezequiel, ele fica viúvo, né? Então, Ezequiel, ele é um viúvo que perdeu a sua esposa, e essa perda da sua esposa é relatada aqui também como uma mensagem do Senhor pela perda da sua noiva. Olha, é interessante isso, né?
porque, de uma certa maneira, o povo de Israel e a igreja do Senhor é considerada a noiva de Cristo. Então, assim, você tem Deus que faz uma aliança eterna, que faz uma aliança perfeita, mas não é simplesmente uma aliança de uma sociedade e nem uma aliança de uma amizade que você faz com alguém. É uma aliança de casamento. É a ideia de Deus vai se dar por completo para Israel, Israel vai se dar por completo para Deus, e esse casamento. Só que o que acontece nesse momento onde Ezequiel ele perde a sua esposa foi, de uma certa maneira, uma analogia, uma metáfora para entender o quê? Que a noiva de Deus morreu. A noiva de Deus morreu, né? E aí vem, então, um período de lamentação, né? A gente vai ver aqui nos próximos versículos, né? Capítulos, a gente vê que do capítulo 25 ao 32 é um outro bloco. Seria o 7º bloco do livro de Ezequiel, né? O 6º bloco termina no capítulo 24, que era para a gente ter lido o que nós lemos ontem. E hoje nós vamos ver o capítulo 25 até o 27, mas ele vai até o capítulo 32. Então, se a gente está nessa pegada aí do 25 até o 27, então amanhã é sábado. Nossa, eu estou até perdido. Amanhã é sábado, né? Amanhã é sábado, a gente vai continuar dentro desse bloco, que é um bloco de lamentação de Ezequiel em relação aos povos, a opressão de Deus, no sentido de castigo pelo pecado e pela falha das pessoas, né? Então, amanhã a gente continua esse bloco. Aí depois, no domingo, seria do 30 até o 32, aí terminaria esse 7º bloco de Ezequiel e começaria um novo bloco. E eu acho que a partir de segunda-feira é um bloco muito legal, é uma mensagem muito legal, muito direta, muito instrutiva para nós como igreja. Eu acho que o texto de segunda-feira, infelizmente, eu acho que o de terça-feira vai cair exatamente no Vale dos Ossos Secos, que não é o nosso dia, mas aí a gente faz uma recapitulação do 37, que o 37 é fantástico, é importante a gente entender esse contexto geral sobre o evangelismo e sobre como que Deus transforma coisas mortas em coisas vivas, né, em pessoas vivas. Então vamos lá, capítulo 25 até o capítulo 32, então ele traz um bloco sobre as profecias contra as várias nações pagãs. Joel, mas por que Deus precisa ficar falando das outras nações se só Israel é o povo de Deus? Não. Sim, Deus, só o Israel foi a nação escolhida para ser o povo de Deus, para ser o exemplo de aliança, o exemplo de relacionamento que Deus gostaria de ter com todas as nações, né? Então, assim, eu queria que a gente pudesse tirar um pouco da nossa cabeça de que Israel é o bonzinho e o resto é mal. Eu não quero que vocês pensem assim, entendeu? Porque Deus, ele é o Deus de todas as nações. E a gente não pode tirar isso da nossa mente. Tá bom, Deus escolheu Israel para fazer essa aliança, para dar um exemplo. A ideia é que, através desse exemplo de Deus com Israel, então por isso que a Bíblia fala que Israel seria luz para as nações, ou seja, todas as outras nações deveriam se relacionar com Deus dessa forma de aliança, como se fosse um casamento, né? Então, assim, o que acontece num casamento, né? Quando você casa com alguém, então ele fala assim, olha, o seu corpo não te pertence mais, pertence ao próximo, ao outro. E o seu corpo não pertence mais, pertence ao próximo. Ou seja, não é um simples pacto contractual onde eu escrevo o meu nome, ela escreve o nome dela, aí o cartório vai lá e registra, e aí nós estamos casados legalmente, e aí de repente vem o divórcio, eu não quero mais, não gosto mais de você, quero outro. Então, assim, o que acontece? Deus queria ter um relacionamento com Israel tão forte, uma aliança tão pura, tão verdadeira,
que eles se tornassem um só. E isso seria exemplo para todas as outras nações. Então, aqui a gente vai ter uma palavra contra 7 nações ao redor de Israel: Amon, Moabe, Edom, Filistia, Tiro, Sidom e o Egito. E todas essas nações, Deus, assim, Deus tá trazendo essas profecias contra essas nações. Por quê? Porque elas deveriam enxergar em Israel o relacionamento de Israel com Deus e desejar e viver esse relacionamento de Israel com Deus também, né? Então, olha que interessante, né, pessoal? Nós como igreja, né? Esses dias, assim, a gente usou a nossa igreja, né? É uma pena que vocês não estavam lá, porque a gente usou a nossa igreja, foi um negócio fantástico, né? Nossa igreja está maravilhosa mesmo. E aí eu penso assim, né? Nós estamos no meio de um bairro, nós estamos entre alguns prédios, nós estamos num bairro residencial, de uma certa maneira. E eu penso que o nosso relacionamento com Deus deveria afetar a nossa vizinhança. Você entende? O nosso relacionamento com Deus deveria afetar a nossa vizinhança. Deixa eu trazer isso para uma esfera mais próxima da sua vida. Você, na sua casa, no seu relacionamento com Deus, você deveria influenciar os seus filhos, o seu marido. Você deveria influenciar suas amigas, seus amigos. Você deveria influenciar seus parentes. De que maneira? Através do seu relacionamento com Deus, você seria luz para que outras pessoas desejassem viver essa vida com Deus. Agora, o que acontece? Muitas vezes o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento fanático e cego. Você entende? Eu vejo tantas reclamações que falam assim: eu virar fanático igual aquele ali, eu que não quero ser fanático igual aquele ali, né? Ou seja, as pessoas, elas não conseguem trazer equilíbrio na vida cristã. A gente logo determina que o cristianismo é um livro de lei de certo e errado. Você está errado e eu estou certo. Eu vou para o céu, você vai para o inferno. Sabe, a gente precisa trabalhar o equilíbrio, sabe? Às vezes a gente olha pessoas fazendo a coisa errada, é claro que você precisa ficar indignado, mas dependendo da sua reação em relação ao que a pessoa está fazendo de errado, você vai criar barreiras ao invés de criar laços. E aí que eu penso comigo mesmo que quando nós olhamos para Israel, nós olhamos para a palavra de Israel em relação às nações irmãs, eu vou chamar de nações irmãs. Vamos falar que Amon é primo, vamos falar que Moabe é a tia, vamos falar que Edom é o vizinho, que a Filistia é o seu melhor amigo de infância, Tiro é o seu primo de segundo grau, sabe? Então, o que acontece? Através do nosso relacionamento com Deus, as pessoas deveriam olhar para nós e falar: cara, eu queria ter uma vida igual àquela. Eu queria ter um relacionamento igual àquele com Deus, né? Então, assim, por isso que eu falo que é tão importante o nosso testemunho de vida com Deus. Agora, não pode ser artificial, né, pessoal? Porque se for artificial, a capa um dia cai. Se você se tornar um crente artificial, um crente que vai na igreja, mas não vive a vida cristã, que carrega a Bíblia no sovaco, mas não tem a Bíblia no coração, você entende? Se você é um tipo de cristão dessa forma, um dia as pessoas vão ver. E aí eles vão falar assim: ah, ser crente igual esse aí, tô fora, eu que não quero ser igual esse aí. E eu vejo que muitas pessoas não conhecem a Deus porque outros cristãos deram um mau testemunho da sua aliança com Deus, e por conta da falha da sua aliança com Deus, os seus vizinhos, os seus parentes, as suas esferas ao redor não conheceram a Deus. Então, essa palavra do capítulo 25 até o 32, que nós estamos vendo, trazidas para Ezequiel da parte de Deus, para as nações, para essas 7 nações, Moabe, Amon, Edom, Filistia, Tiro, Sidom e Egito,
é o quê? É uma palavra que mostra, na verdade, uma bronca para quem? Para Israel. Porque se Israel tivesse se relacionado, tivesse uma aliança perfeita com Deus, essas outras nações não tinham caído. Elas iam olhar para Israel, elas iam querer ser como Israel. Mas não, pelo contrário, essas nações se tornaram assim muito ruins. Por quê? Porque Israel não deu o exemplo que deveria ter dado, né? Então, assim, eu não quero julgar, eu não quero condenar ninguém, né? Eu me coloco dentro disso, mas muitas vezes o nosso mau testemunho fez com que pessoas próximas da gente se afastassem e criassem barreiras para com Deus, por causa das nossas falhas. E eu nem estou falando de falhas propositais. Às vezes foi uma falha, uma palavra errada na hora errada, da forma errada. Aí a gente criou barreiras com algumas pessoas ao invés de criar laços com as pessoas, né? Aí você não sabe mais por que aquela pessoa quer falar com você não sabe por que aquela pessoa não ouve aquilo que você fala, por quê? Porque tem barreiras que foram criadas entre você e essa pessoa, né? E muitas vezes por conta do nosso achar que o nosso bom senso é mais justo do que o senso de Deus. Então vamos lá. Então o capítulo 25 ele vai ser dividido em alguns blocos falando dessas nações. O primeiro bloco vai de 1 a 7, que é a profecia contra Amon. Diz assim: esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem, vire o rosto contra os amonitas e profetize contra eles. Diga-lhes: ouçam a palavra do soberano Senhor, assim diz o soberano Senhor, visto que vocês exclamaram: quando meu santuário for profanado, quando a terra de Israel for arrasada, e quando a nação de Judá foi para o exílio, vou entregá-los como propriedade do povo do Oriente. Eles instalarão seus acampamentos e armarão suas tendas no meio de vocês, comerão suas frutas e beberão do seu leite. Farei de Rabá um cercado para camelos e Amon um lugar de descanso para ovelhas. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, porque assim diz o soberano Senhor, visto que vocês bateram palmas e pularam de alegria com o coração cheio de maldade contra Israel. Por esta razão, estenderei o meu braço contra vocês e darei as nações ao despojo como despojo e eliminarei vocês do meio das nações e os exterminarei no meio dos povos. Eu os destruirei e vocês saberão que eu sou o Senhor. Então, a primeira profecia, eu queria que a gente pudesse detectar aquilo que eu falei para vocês há muito tempo atrás, quando a gente estava começando a estudar o Velho Testamento. No Velho Testamento não se tira regras, do Velho Testamento se tira princípios, né? Então, assim, nós precisamos encontrar dentro dessa palavra contra Amon, qual é o pecado, qual que é o erro que nós podemos enxergar dentro dessa cidade, né? Então, assim, nessa cidade, o que a gente viu é exatamente esse versículo 6, que diz assim: porque assim diz o soberano Senhor, visto que vocês bateram palmas e pularam de alegria com o coração cheio de maldade contra Israel. Então, ou seja, quando Israel começou a ser atacada, começou a ser destruída pela Babilônia, o que os amonitas fizeram? Deram risada, né? Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês, qual foi a falha de Amon? O desprezo, né? Então, assim, muitas vezes, eu sei que tem gente que faz mal para com você, eu sei que tem gente que pisou na bola com você, mas quando essas pessoas começam a sofrer a consequência do pecado e o castigo de Deus, de uma certa maneira, não despreze isso, não deem risada, não dê aquela risadinha maldosa. falei, sabe? A gente vê muito disso, né? Você dá aquela risadinha, eu disse que ia acontecer isso, né? Então, assim, você vê que para Deus isso é uma abominação. Para Deus isso é um pecado, né? Então, por isso que a Bíblia fala tanto sobre amar os seus inimigos. Como assim amar os seus? Claro, você não precisa morrer de amores pelos seus inimigos, convidar eles para almoçar na sua casa todo dia. Eu não acredito, eu não acho que precisa ser assim. Agora,
você não pode desprezar os seus inimigos, você não pode debochar deles nesse sentido. Ah, agora vocês estão sofrendo, né? Porque vocês fizeram mal para mim. Então, nós precisamos, Deus nos ensina a amar os nossos inimigos nesse sentido, de amar todas as pessoas. E é por isso que Efésios, capítulo 6, versículo 10 a 20, quando fala da armadura de Deus, ele fala assim, a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os principados e potestades, os espíritos do ar, né? Então, assim, o que acontece? A nossa inimizade não é contra aquele ladrão que assaltou a nossa casa, não é contra aquela pessoa, aquele tio que estuprou a menina de 10 anos. O nosso inimigo é espiritual. Tá certo. Como que a gente vai aceitar um erro desse? Uma abominação humana dessa? Mas pensa comigo, como que Deus enxerga essas pessoas? Será que qual é o pecado imperdoável para Deus? Para Deus, não para nós, entendeu? Para Deus, não é para nós, é para Deus. Não existe para nós, não existe um pecado imperdoável uns para com os outros. Nós deveríamos aprender a perdoar, né? Eu lembro que eu estava preparando uma pregação e eu vi um vídeo de um cara nos Estados Unidos, um serial killer que matou, sei lá, 49 mulheres no parque, alguma coisa assim. E quando ele foi preso, no tribunal, eles abriram o microfone para que as famílias pudessem falar alguma coisa para esse serial killer, né? Palavras terríveis. Gente pegava o microfone, xingava ele, falava para ele que ele ia queimar no inferno, que ele tinha que sofrer tudo que ele fez, sei o quê. Aí chegou um tal de Robert não sei o quê, eu posso até separar, ver esse vídeo para vocês um dia. Aí esse tal de Robert, ele parece o Papai Noel, assim, todo cabelo branco, assim, e o cara matou a filha dele, né? E quando ele chega ali, ele fala assim, olha, o que você fez não tem como consertar, mas eu acredito num Deus que me perdoou de todos os meus pecados. E por isso, eu te perdoo do que você fez. Que você possa encontrar com esse Deus na sua vida. Aquilo foi assim um negócio assim. Até então, todas aquelas palavras de ódio para aquele serial killer nem fazia diferença para ele. Ele nem se mexia. Tipo, ele entendia assim, já que eu fiz errado mesmo, eu mereço essas palavras, pode me dar. Mas quando esse Papai Noel aí deu essa palavra de perdão pro cara, aí o cara começou a chorar. Que isso? Meu Deus, calma aí. Vocês não viram nada, não, né? Só eu que ouvi, né? Porque sei lá o que aconteceu. Teve um YouTube meu aqui que abriu sozinho. Ixi, será que eu estou sendo hackeado? Bom, vamos lá. Aí, então, é importante a gente entender essa questão de não desprezar o castigo e a disciplina do próximo, né? É muito importante. Então, a palavra de Deus diz aqui, Deus castigou Amon porque zombou do sofrimento dos filhos de Israel. Ele zombou, ele deu risada, e foi uma risada maliciosa para com o povo de Israel, né? Quando eu estava pensando nisso, eu lembrei de uma imagem, né? Uma vez eu tinha um priminho que estava brincando em casa, eu e meu irmão estavam brincando com ele em casa. E aí ele e meu irmão fizeram alguma coisa errada, e o meu irmão tomou uma bronca da minha mãe, e aí o meu primo o priminho, ele deu risada do meu irmão, que o meu irmão tava apanhando. Aí o meu irmão foi lá e deu um tapa na cabeça dele. Aí o meu irmão apanhou mais ainda, né? Mas assim, o meu priminho ficou chorando que tomou um tapa no meio da bronca do meu irmão, né? Mas assim, não zombe do seu irmão. Uma frase que eu falo para você, não zombe do seu irmão que está tomando um castigo, porque o tapa pode vir sem querer para tua cabeça. Né? Então, assim, cuidado, né? Pode sobrar alguma coisa para você. Vamos lá, do 8 ao 11, então, é uma palavra contra Moab. Bem curtinho, mas assim diz o Senhor soberano, Senhor, uma vez, que Moab e Seir
só para vocês saberem, Seir é uma outra palavra para Edom, que é a próxima cidade. Mas Moabe e Seir disseram: vejam, a nação de Judá tornou-se como todas as outras nações. Por essa razão abrirei o flanco de Moabe, começando por suas cidades fronteiriças, Bet-Gesimote, Baal-Meon, Kiriataim, que são a glória dessa terra. Darei a Moabe os amonitas como propriedade do povo do Oriente, e os amonitas não serão lembrados entre as nações. E a Moabe trarei o castigo, eles não saberão, e eles saberão que eu sou o Senhor. Né? Então, Moabe também teve esse sentimento, porque Moabe era irmão os moabitas são irmãos de Amon, dos moabitas, né? Lembrando que lá em Gênesis 19, quando Ló saiu de Sodoma e Gomorra com as suas duas filhas, que tiveram relações com o seu pai, cada um teve um filho e cada filho gerou uma nação, a nação de Moabe e Amon. Então eles eram parentes, então eles tinham esse mesmo sentimento de desprezo para com Israel, né? E aí junto com Edom, né? Então do versículo 12 até o versículo 14 fala de Edom. Assim diz o Senhor, assim diz o soberano Senhor, visto que Edom vingou-se da nação de Judá e com isso trouxe grande culpa sobre si, assim o Senhor, o soberano Senhor, estenderei o braço contra Edom, matarei seus homens e seus animais, e eu arrasarei e deste a Temã até Dedã, e eles cairão à espada. Eu me vingarei de Edom, e eles cairão à espada. Eu me vingarei pelas mãos de Israel, meu povo, e este lidará com Edom de acordo com a minha ira, na minha indignação. Edom conhecerá a minha vingança, palavra do soberano Senhor. Então, Edom e Moabe, eles tinham essa hostilidade contra Israel, né? E essa hostilidade, ela vem de coisas passadas, né, pessoal? Abre comigo em 2 Samuel 8,14. 2 Samuel 8,14. Só para vocês verem como que essa hostilidade, essa inimizade entre as nações é uma coisa antiga, né? Então, assim, 2 Samuel 8,14, diz assim, ele estabeleceu, Davi, né? Ele estabeleceu guarnições militares por todo o território de Edom, sujeitando todos os edonitas. O Senhor dava vitória a Davi em todos os lugares que ele ia. Então, Edom foi um dos lugares que foi subjugado militarmente por Israel no tempo de Davi. E a gente vê que todo esse período, os edonitas, eles têm essa inimizade contra Israel, né? Eu estava até lembrando de uma história que eu não marquei, esqueci de procurar onde que estava, mas onde Judá faz uma aliança com os edonitas e na volta os edonitas resolvem atacar e matar o povo de Judá e fizeram atrocidades, né? Então, assim, é uma hostilidade então o problema de Edom então seria a hostilidade, essa inimizade, né? Então, assim, o que nós podemos dizer sobre isso para nós hoje? Cuidado com as nossas ações contra os nossos inimigos, né? O que é um inimigo seu? Uma pessoa que faz um mal para você. E eu penso o quê? Como o Novo Testamento fala, amai os vossos inimigos. Para nós é muito estranho isso. Para nós é muito incabível racionalmente. Por isso que eu digo para vocês, se você confiar no seu bom senso, é muito provável que você caminhe para um caminho errado. O melhor é você basear e confiar em qual senso? No senso de Deus, né? No conhecimento de Deus, confiar em Deus. Vamos para Filistia, que eu quero trazer uma liçãozinha em relação a Filistia agora também, né? Filistia vai do versículo 15 até o 17, que diz assim: assim diz o soberano Senhor, uma vez que a Filistia agiu por vingança e com maldade no coração, e com a antiga hostilidade buscou destruir Judá, assim diz o soberano Senhor, estou a ponto de estender o braço contra os filisteus, eliminarei queretitas e destruirei os que restarem no litoral. Executarei neles grande vingança e os castigarei na minha ira. Então, Senhor, então, quando eu me vingar deles, saberão que eu sou o Senhor. E por que nesses versículos a palavra
vingança aparece tantas vezes? Porque essa foi a grande falha da Filistia. A Filistia era um povo que persistia na inimizade contra Israel, e ela era uma nação que constantemente gerava vingança. Então, Edom e a Filistia eram nações que, que eram guiadas pelo senso de vingança. Você já viu gente assim, pessoal? Gente que odeia tanto alguém que fica sempre maquinando para ver como que ela vai se vingar, como que ela vai fazer um mal para aquela pessoa que fez mal para ela. É interessante que a vingança ela se torna uma obsessão na vida de um ser humano. O ser humano vive em função de se vingar e de fazer alguma coisa para maltratar alguém, né? Então, assim, eu não sei se vocês já tiveram esse sentimento de alguém que teve isso por você, né? Eu não sei, eu já tive alguns relances sobre isso, né? Então, assim, lá no clube, vou falar assim, até para vocês, uma história esquisita, né? Mas lá no meu clube, que eu jogo tênis, todo mundo sabe que eu jogo tênis, né? E aí eu fui jogar com um senhor lá, um campeonato, né? E é tudo amigo, a gente tudo anda junto, assim, né? E esse senhor, ele sabia que ele não ia ganhar o jogo, né? Mas ele fez uma coisa muito ruim para mim, porque eu falei assim, final de semana eu não posso ficar jogando muito de final de semana, que eu trabalho de final de semana, né? Mas aí eu pedi para marcar o jogo mais cedo para não me atrapalhar nos meus afazeres de final de semana, e aí marcou. Só que esse camarada, ele sabia que eu precisava jogar rápido, e ele ficou enrolando, sabe? Ele ficou. Aí ele falou, não, eu vou comer, já volto. Daí ele comeu, aí demorou mais. Aí quando ele voltou, não, espera um tempo que eu tenho que fazer digestão. Aí eu falei, mas eu falei para ele, mas meu amigo, eu não disse para você que eu tinha que jogar logo, porque eu tenho compromisso depois, né? E aí ele não quis, ficou enrolando e tal, assim. Aí, tá bom. Aí, quando começou o jogo, eu não dei nem chance, né, dele respirar. Eu tentei acabar o mais rápido possível, porque eu tinha coisa para fazer. Então, assim, o jogo foi assim, 6-0, 6-0, né? Eu acabei o jogo em 33 minutos, né? O jogo acabou assim, foi fulminante, assim, né? E eu nem pesquei, assim, porque eu tinha horário para acabar. Então, eu acabei o jogo rápido, cumprimentei e fui embora. Esse camarada, ele criou um ranço comigo, né? Já faz um tempo, já faz uns 2 anos, 3 anos que aconteceu isso, mas ele criou um ranço comigo, assim, que quando eu estou brincando com os meus amigos no clube de semana, assim, no meu tempo livre, ele vai lá para torcer para os outros. É muito interessante. Ele fica torcendo para os outros ganhar de mim, né? Então, assim, e eu tentei falar com ele já, falei, poxa, meu irmão, vamos ser amigo de novo, né? Não vamos ficar com esse ranço aí, né? Não é legal, né? A gente é do mesmo clube, a gente é amigo, não precisa disso. Mas o cara, eu não sei, ele quer, de algum jeito, ele quer fazer alguma coisa para ele se vingar de algo que aconteceu no passado contra ele, né? E eu vejo que isso é ruim, e eu queria trazer uma liçãozinha básica sobre isso, que veio num dos estudos que eu estava fazendo, preparando esse texto para vocês hoje, né? E é sobre a vingança, né? Então, o que eu queria dizer para vocês é 3 coisas do porquê não se vingar, né? Por que a gente não pode se vingar? Então, eu quero dar 3 motivos para vocês do porquê que nós não devemos nos vingar uns dos outros. Primeiro, você não deve se vingar dos outros, porque vingar é não confiar na justiça de Deus. Então, assim, quando você age em vingança, o que está acontecendo? Você não está confiando de que a justiça de Deus é melhor do que a sua. Por quê? Porque você está tentando fazer justiça pela sua própria mão. Não é verdade? Então, assim, quando alguém erra, e é isso que é interessante do cristianismo
e do reino de Deus, né? Da palavra de Deus. Por quê? A Bíblia fala para você amar os seus inimigos, a Bíblia fala para você não se vingar, e isso vai ser melhor para sua vida em que sentido, né? Tudo bem, alguém fez um mal para você, aí você tenta se vingar e bater nessa pessoa, aí você bate nela. Aí, por um certo momento, um breve momento, você tem uma satisfação no seu coração, na sua carne, de yes, me vinguei, né? Você entende? Que, que por um breve momento você tem uma sensação de satisfação carnal por conta da vingança, mas essa sua vingança significa que você não confiou na justiça de Deus, né? Então, assim, o primeiro motivo que eu queria dizer para vocês, por que não vingar uns dos outros? Porque a vingança é não confiar na justiça de Deus. Então, se uma pessoa vem gritar com você e você paga na mesma moeda, você se deu mal. Isso não vai resolver. Talvez resolva o problema, talvez resolva a discussão. Talvez você saia ganhando, talvez você saia perdendo. Mas o que eu queria dizer para vocês é que o grande mal da vingança é para você mesmo. O grande mal da vingança é para você mesmo. É você que sai perdendo. O outro não sai perdendo, porque ele tanto faz, se você vai ganhar, se você vai perder, ele vai continuar te detestando e bravo com você. Agora, o grande prejudicado nessa história é você mesmo, porque você não confiou na justiça de Deus e você tentou agir pelas suas próprias forças. Segundo motivo do porquê não se vingar, é porque vingar é fazer uma coisa que só pertence a Deus. Então, assim, a palavra de Deus diz, a batalha é do Senhor, a vingança é do Senhor. Então, toda vez que você tenta se vingar, você está se colocando na posição de Deus e tomando uma atitude que não é tua, que era para Deus tomar. Então, olha para Jesus, né? Jesus, ele lá aos pés no caminho da via dolorosa, do sofrimento dele, para ele enfrentar o grande cume da sua missão aqui na Terra, que era morrer numa cruz por nós, toda a acusação de Jesus, o que Jesus fazia? Ficava em silêncio. E como um cordeiro, ele foi morto, um cordeiro silencioso, ele não gritou, ele não bateu em ninguém, ele não cortou a orelha de ninguém. Aliás, quem cortou a orelha foi Pedro, e Jesus foi lá e consertou a orelha do cara, né? Por quê? Porque Jesus queria ensinar para cada um de nós que a vingança não somos nós que fazemos. Jesus, sendo Deus, ele teria todo o direito de se vingar. Ele teria todo o direito de clamar pelos anjos do céu e vir, e como um anjo matou 185 mil assírios naquela guerra no Velho Testamento, aqui no livro de Crônicas. E aí a gente vê que né, no rei Ezequias, um anjo acabou com 180 mil soldados de Rabsaque. E aí você pensa assim, o Filho de Deus poderia ter enviado os anjos aqui na Terra para fazer a justiça? Poderia. Mas Jesus, mesmo sendo Deus, como diz em Filipenses 2:5 em diante, Jesus não usurpou o ser igual a Deus. E em silêncio ele foi morto, para que a vingança do Senhor se concretizasse no final dos tempos. Né? Então, isso é muito importante, né, pessoal? A gente entender que a vingança pertence ao Senhor. E se você tenta se vingar, você está fazendo o quê? Você está se colocando na posição de Deus e você está fazendo uma coisa que pertence a Deus e não a você. E se você entender bem o que eu estou falando hoje, você vai lidar melhor com as suas brigas em casa, com as pessoas que estão na sua casa. Porque quando alguém em casa vem com uma patada, a nossa reação imediata é devolver uma patada. Quando alguém vem falando, acusando você de alguma coisa, a nossa reação imediata é buscar nos nossos arquivos, no nosso histórico, aquilo que essa pessoa fez de errado e jogar na cara dele. E, de certa maneira, isso é vingança. Né? Então, eu penso, e isso
talvez carnalmente te dê um leve e momentânea satisfação carnal, mas isso, na verdade, fez um mal para o seu coração. Porque aí, de alguma maneira, o seu coração foi contaminado por algo que você não deveria ter feito, mas que você fez. Pessoal, eu não estou falando isso porque eu sou perfeito, tá, pessoal? Essa semana mesmo, eu já tive umas discussões com a Débora aí, e é imediato, é tão carnal, é tão instantâneo, a pessoa vem com uma patada, você já dá outra, né? Olho por olho, dente por dente, né? Mas foi exatamente isso que Jesus falou para a gente não fazer. Ame os seus inimigos. Em Romanos diz, pague o mal com o bem. Puxa vida, isso é difícil, né? Aí você fala, o Joel, eu não consigo, pastor Joel, eu não consigo. Aí eu falo para você, Jesus conseguiu, ele deu exemplo. Então que a gente possa tentar fazer o mesmo também. Última lição do porquê que não pode se vingar é porque vingar não é fazer justiça e sempre que nós nos vingamos, nós excedemos o senso de justiça nas nossas vidas, né? Então, assim, é um excesso, né? Nós exceder. Por que não podemos nos vingar? Porque sempre que nós tentamos nos vingar, a gente excede o que deveria ser feito, né? Então a gente exagera. Então essas são as razões do porquê que a gente não pode se vingar. Entrando no capítulo 26, pessoal, do capítulo 26 até o capítulo 28, vai ser falado sobre uma única cidade, que é a cidade de Tiro, né? E essa parte eu vou passar que nem um tiro, que vai ser um pouco mais rápida. Né? Então, Tiro, Ezequiel usa 3 capítulos. A gente vê aqui para Amon, para Moab, Edom, tudo usou 4, 5, 3 versículos, né? Mas para Tiro vai ser uma palavra bem longa, assim, na verdade, assim, são 3 capítulos falando contra a cidade de Tiro, né? E aqui o versículo 3, ele diz assim, por esta razão, assim diz o soberano Senhor, estou contra você, ó Tiro, e trarei muitas nações contra você, e virão como o mar quando eleva suas ondas. E elas destruirão os muros de Tiro, derrubarão suas torres, eu espalharei o seu entulho e farei dela uma rocha nua. Fora, no mar, ela se tornará um local propício para estender redes de pesca, pois eu falei a palavra do soberano Senhor. Ela se tornará um despojo para as nações, e em seus territórios no continente será feita grande destruição pela espada, e saberão que eu sou o Senhor. Né? Então, assim, a gente vê que Tiro, né? Só para a gente tentar lembrar um pouquinho e entender um pouquinho o que é Tiro. Tiro é uma antiga cidade fenícia, né? E você lembra daquela história daquela mulher Ciro-fenícia que foi até Jesus pedir para curar a filha dela, e aí Jesus falou assim, não pode dar pão dos filhos para os cachorrinhos. Aí ela falou assim, não, mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos filhos, né? E aí Jesus olha a fé dessa mulher e ela recebe a bênção e a filha dela é curada. O que eu penso, né, pessoal? Jesus mostra num texto como esse que ele é Deus de todas as nações. Né? Ele não é só Deus de Israel e todas as outras nações são inimigas. Né? Mas todas as nações deveriam enxergar, olhar para Israel como a aliança que Deus tem para com Israel e a gente devia ser exemplo. Nós somos prova disso, né, pessoal? Todo relato que a gente tem no Velho Testamento da aliança de Deus com Israel, que está escrito aqui, por mais que Israel tenha errado, a gente está estudando e procurando entender o certo, não é verdade? Quando a gente estuda a Bíblia, a gente não estuda para aprender o errado, a gente estuda para aprender o certo. Então, através dos erros passados de Israel e de Jerusalém, nós podemos entender que Deus queria fazer uma aliança com Israel, que a aliança de Deus com Israel seria uma luz para as nações, e hoje nós, aqui no Brasil, numa igreja de imigrantes japoneses, plantada há quase 85 anos atrás, nós
que não temos nada a ver com Israel, com Jerusalém, nós estamos sendo beneficiados olhando para essas histórias, entendendo que Deus quer fazer conosco a mesma aliança que ele queria fazer com Israel, né? E Deus queria fazer essa mesma aliança com Tiro, né? E assim como Jesus lidou com a Cirofenícia, com essa mulher dessa região, e essa mulher mostrou fé e ela recebeu a bênção de Jesus, e muito provavelmente através de uma situação dessa, essa mulher recebeu a salvação em Jesus por ter experimentado a graça de Deus. Deus quer trazer também essa bênção, essa fé para a cidade de Tiro. E é por isso que essa nação está sendo perseguida nesse momento. E por que Tiro, né, está sendo perseguida? Os grandes erros de Tiro aqui é a arrogância e a soberba da cidade, né? Essas nações, ela era uma nação comercial, né? E porque ela era uma nação comercial, a hora que veio os ataques, é claro, né? Eu acho que é tipo quando a lei acaba numa cidade, quando os maus e os ladrões invadem um lugar, eles saqueiam tudo aquilo que eles puderem, né? Então, se um ladrão entra na nossa casa, ele vai procurar as melhores coisas e vai levar embora. Tiro era uma dessas melhores coisas. Era uma cidade... Vamos lembrar um pouquinho da história de Tiro em relação a Davi. Lá em Davi pediu para construir o templo. Lembra? Deus falou, Deus, eu quero construir uma casa para o Senhor. Deus falou, eu não quero casa, né? Mas tá bom, vai, se você quiser construir... se você quiser construir, você não vai construir, porque a sua mão está manchada de sangue. Então, quem vai construir vai ser o seu filho, Salomão. Mas o Davi, ele pôde preparar. E como que ele preparou? Lembra? Ele falou com o rei Irão, né? Esse rei Irão, ele era o rei de Tiro. E lá em Tiro tinha o que de bom? Os cedros do Líbano. Lembra? E aí Davi fez um acordo com o Irão, porque ele ia construir o palácio, ele ia construir o templo, e o rei Irão, que era amigo de Davi, doou e deu vários cedros do Líbano para Davi poder construir o templo em Jerusalém, né? Então, assim, existia assim muita riqueza, e no passado existia uma amizade entre o rei Irão e o Davi, mas essa amizade também foi desfeita, e a arrogância de Tiro trouxe um mal para ela, né? Então, versículo 7 diz assim, pois assim diz o soberano Senhor, contra você, Tiro, vou trazer do norte o rei da Babilônia, Nabucodonosor, rei dos reis, com cavalos, carros, cavaleiros e um grande exército, e ele desfechará com a espada um violento ataque contra o seu território no continente, construirá obras de cerco e uma rampa de acesso aos seus muros, e armará uma barreira de escudos contra você. Ele dirigirá as investidas dos seus arietes contra os seus muros e contra as armas de ferro, e demolirá suas torres. Seus cavalos serão tantos que cobrirão você de poeira, e seus muros tremerão com o barulho dos cavalos de guerra e das carroças e dos carros, quando ele entrar por suas portas com a facilidade com que entra numa cidade cujos muros foram derrubados. Os cascos dos seus cavalos pisarão todas as suas ruas, e ele matará o seu povo à espada, e as suas resistentes colunas ruirão. Então, assim, a gente está vendo que como que a cidade de Tiro, a nação de Tiro, seria totalmente destruída com essa invasão babilônica sobre Tiro. Aí o capítulo 27, ele vai falar sobre esses pecados de Tiro, que era a arrogância e a soberba de Tiro. Porque geralmente, pessoal, uma pessoa que é rica, ela se torna soberba, né? Difícil encontrar, assim, ricos humildes. Porque o camarada tem muito, ele começa a ficar soberbo, né? Ah, eu sei mais que você, eu sou melhor que você, né? Então, assim, e esse que é o grande problema, né? Agora, se você é um rico cristão,
um rico que temente ao Senhor, que busca na palavra, aí mesmo você sendo rico, você continua sendo humilde. Eu conheço várias pessoas extremamente ricas que são extremamente humildes. Que você olha para a pessoa, você nem acredita o que essa pessoa tem na vida, né? Porque por fora não parece. Aí tem gente que você olha por fora, nossa, parece que tem muito, né? E na verdade não tem, é só aparência, né? Então, assim, eu acho assim que existem ricos arrogantes, mas existem também ricos humildes que servem ao Senhor e que conhecem a palavra do Senhor. Mas no caso de Tiro, como era uma cidade comercial, toda cidade comercial é uma cidade que gira muito dinheiro, né? E porque gira muito dinheiro, se torna soberbo em relação às outras pessoas, às outras nações, né? E às vezes eu fico pensando até nos Estados Unidos, por exemplo, né? Os Estados Unidos é muito rico, mas também de vez em quando a gente vê muita arrogância da nação, né? Por achar que é melhor do que os outros e acaba sofrendo mais muitas vezes e tomando vários baques, né? E aqui no capítulo 27, o tema é o lamento por Tiro, né? E aí eu vejo que essa é um lamento que a gente vê de como que Deus ele trata essa cidade por conta da sua arrogância e da sua soberba. O livro de Provérbios já dizia para a gente, né? O orgulho é o caminho da destruição, né? Então, assim, nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós precisamos tomar cuidado com o nosso orgulho, tomar cuidado com a soberba, né? E eu acho que a soberba ela não é só em relação a dinheiro, em relação a coisas materiais, pessoal, mas eu digo para vocês uma coisa: existe também uma coisa que se chama soberba espiritual. É você começar a falar assim: que a minha igreja é melhor que a tua, que o meu culto é melhor que o teu, que eu não sei o quê. E pessoal, isso aqui é uma cilada, é uma armadilha muito, muito poderosa que o inimigo tenta colocar nas nossas vidas, né? Então, nunca, né, a gente tem que tomar esse cuidado de nunca cair na armadilha da soberba e da arrogância espiritual. Geralmente, essas pessoas que entram nessa soberba espiritual, nessa arrogância espiritual, a queda é grande também, né? Eu já vi vários movimentos dentro do cristianismo que começaram tão bem, e a arrogância e a soberba fizeram com que se tornassem movimentos assim quase que insignificantes na sociedade. Eram movimentos assim fantásticos que trouxeram muitas pessoas para Deus, que evangelizaram, muitos se converteram através desses movimentos, mas por causa da soberba, por causa do orgulho, esses movimentos viraram movimentos quase que insignificantes, né? Tem movimentos que você fala assim: você lembra desse movimento chamado não sei o quê? Aí alguns falam assim: não, nunca ouvi falar, né? Outros, vagamente, há uns 20 anos atrás, eu lembro que tinha um movimento como esse. Então, existem movimentos que criam essa soberba, pastores que eram famosos e que por causa da soberba caíram, igrejas que eram famosas e que por causa da soberba caíram, né? Então, assim, que nós não tenhamos esse tipo de orgulho e soberba no nosso coração, para que a queda também não seja grande, né? E aqui, assim, na verdade, tem vários nomes no capítulo 27, né? Eu estava vendo nos comentários, assim, são várias cidades, vários lugares que são colocados aqui, né? Javã, Tubal, Meseque, Torgama, Dedã, Minite, Eubom, Dan, Kedar, Sabarramá. Então, eu não vou falar de todas elas, porque são só palavras bem direcionadas para essas cidades que são citadas nesse capítulo, né? Mas, assim, resumidamente, o capítulo do 27 ele vai trazer para a gente essa ideia de que a nação foi castigada por sua arrogância e por sua soberba. E aí amanhã, no capítulo 28, a gente vai ver uma profecia contra o rei de Tiro especificamente, né?
E aí vai falar um pouco sobre Sidom, e aí o 29 vai falar sobre o Egito, que também é 2 capítulos falando sobre o Egito, porque o Egito também tem uma parte significante dentro da história no Velho Testamento, né? Tá bom? Então, muito bom. Por hoje é só, pessoal. Tem alguma dúvida? Alguém quer falar? Ok, vamos orar então? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus que nos alerta, um Senhor é um Deus que fala aos nossos corações. E eu oro, Deus, pelas nossas vidas, porque todos nós aqui estamos sujeitos à vingança. Nós estamos sujeitos a dar patada em quem dá patada em nós. Nós estamos sujeitos a revidar o mal com o mal. Por quê? Porque nós somos carnais, Pai. E nós te pedimos, Deus, que nessa luta entre o carnal e o espiritual em nós, que o teu Espírito Santo sempre vença. E eu oro, Deus, para que nós possamos alimentar o nosso espírito com coisas boas, com a tua palavra, para que na hora da dificuldade, na hora da explosão, nós possamos conter essa explosão e lembrar de Colossenses 3,15, que a paz do Senhor é o árbitro nos nossos corações, no qual nós fomos chamados. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos dirige com a tua paz e que o Senhor continue falando aos nossos corações e nos ensinando a viver de uma forma que agrada aos teus olhos, de uma forma que honra e glorifica o Senhor, e que nós sejamos a testemunha viva para que outras pessoas na nossa esfera de amizade, na nossa esfera familiar, na nossa esfera social, possam reconhecer essa aliança que nós temos com o Senhor e que elas desejem essa aliança em suas vidas. Te louvamos e te agradecemos por tudo isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, pessoal. Deus abençoe e a gente se vê amanhã, então, em mais uma devocional, tá bom? Tchau, pessoal. Deus abençoe. Tenha um ótimo dia. Tchau, tchau.